Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Cidadania e hoje vamos falar sobre energia. Nós estamos aqui na Associação Comercial de Votuporanga, onde está acontecendo um workshop promovido pela Electro aqui de Votuporanga sobre eficiência energética. E quem vai explicar para a gente sobre esse assunto, vai detalhar para a gente qual que é o objetivo e como que se pode colocar isso em prática, é o Fábio Costa, que está aqui ao meu lado, ele que é especialista institucional da Electro. Fábio, primeiramente, muito obrigado por participar do programa Cidadania, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o objetivo desse workshop. Claro. Nós que agradecemos. A gente tem esse workshop de eficiência energética justamente para fomentar as empresas, as instituições, para buscarem projetos, esses recursos de eficiência energética junto às concessionárias de energia, especialmente aqui no caso da Electro. Nós vamos aqui explicar alguns caminhos, mostrar algumas oportunidades para que esse nosso cliente busque esse recurso e possa desenvolver aí projetos que vão trazer uma economia significativa do custo da energia elétrica. Bom, e por falar em caminhos, para o pessoal que está em casa nos assistindo, que caminhos seriam esses? São várias oportunidades, né? Aqui a gente vai falar hoje um pouco sobre iluminação, sobre gestão de energia, sobre energia fotovoltaica, né? Energia solar. Todos os anos, as concessionárias de energia, elas abrem a opção de chamadas públicas de projetos de eficiência energética. Conosco não é diferente, então nós estamos buscando fomentar as empresas e instituições que nos procurem, que apresentem esses projetos para obter esses recursos e desenvolver aí esses projetos da melhor forma possível. Aqui em Votuporanga, né, a gente tem uma cidade e região bastante industrializada, então a energia, ela sem dúvida é um dos principais insumos para a movimentação de toda essa produção. Então é muito importante que todo empresariado da região olhe para isso, observe as oportunidades e investam aí nesses projetos de eficiência. Às vezes, Fábio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não, quanto mais energia gastar, mais lucro as empresas distribuidoras vão ter. E ao contrário, né, existe uma grande preocupação da economia da energia elétrica, a gente sabe que é um recurso aí que às vezes se torna difícil, né? Sem dúvida. Na verdade, as concessionárias elas caminham de uma forma diferente, né? Nós temos que investir em eficiência energética e o nosso objetivo é também com esse compromisso da sustentabilidade. A gente pensa da seguinte forma: a matriz energética do país ela é muito voltada à matriz hidrelétrica. Então, nós dependemos de chuva, de reservatórios e tudo mais. Então, quanto mais investirmos em eficiência energética, menor impacto vamos ter no sistema elétrico nacional de uma forma geral. É uma forma também de ter um menor impacto no meio ambiente, evitar a construção de novas usinas, também redução de custos a médio prazo. Tudo isso ajuda todo o setor elétrico, né, o sistema elétrico nacional como um todo e também o meio ambiente. Eu gostaria, por favor, que você explicasse um pouquinho mais detalhado para a gente o seguinte: eu sou empresário, vim no workshop, me interessei e quero colocar isso em prática. Como é que funciona? O empresário ele vai precisar primeiro conhecer as suas oportunidades, né, onde ele vai poder aplicar esses projetos de eficiência energética, vai precisar buscar um profissional especializado no assunto, né, existem várias empresas especializadas nesse tipo de projeto, porque não basta ser só um projeto elétrico, é um projeto de eficiência energética, existe uma metodologia muito própria associada a isso tudo. Então esse empresário precisa buscar um profissional especializado nesse assunto e olhar, esse profissional juntamente com sua equipe vai olhar para as oportunidades da sua empresa, aonde que pode buscar, se é uma melhoria na iluminação, se é uma melhoria nas instalações, melhoria nos motores, se é um projeto de energia solar, a forma, né, são variadas, né? Esse profissional juntamente com a empresa que vão avaliar onde está a melhor oportunidade para ser aplicado. Na sua opinião, para um futuro bem próximo, existem tendências de obtermos energia através de outros meios, a não ser através dos rios, por exemplo? Nós temos aí uma matriz energética do país que está cada vez mais ficando diversificada, né? Nós já temos um grande incentivo para a energia fotovoltaica, né, que é a energia solar, então cada vez mais está mais acessível para as pessoas investirem nisso e ter energia em suas próprias casas, inclusive. Então isso já está ajudando a matriz energética do país de uma certa forma. Ainda de uma maneira modesta, né, uma vez que a gente tem ainda o número não é tão significativo, né, mas já está aumentando e isso que nos deixa feliz, né, e a gente percebe que esse número está cada vez mais alto. Além disso, né, o próprio país detém aí parques eólicos também que estão ficando cada vez mais em evidência
vários locais aí que também vão compor a matriz energética e vão ajudar como um todo, sem dúvida. Bom, falando em parques eólicos, aqui na nossa região já existe algum ou se prevê a instalação de algum parque como esse? A gente não tem, aqui na região ainda não tem nenhum, mas o que a gente estava falando de energia fotovoltaica na região, já temos aí grandes empresas, grandes usinas que já estão apostando nisso. Em breve, né, a tendência é que isso vá crescendo. E a gente sabe também que numa época de seca como essa, nós temos que utilizar, né, as termoelétricas, que são bem mais caras e acabam também poluindo o meio ambiente. A usina termoelétrica, ela tem um custo de geração mais alto, né, e aí a gente acaba sentindo isso, por exemplo, na Bandeira, né? Neste mês de setembro a gente está na bandeira vermelha porque nós não temos uma condição de geração hidráulica no país tão favorável. Logo, você precisa acionar as usinas termoelétricas, o que encarece, consequentemente, gera esse custo adicional aí da bandeira diretamente na fatura de energia dos nossos clientes. Certo. Fábio, voltando um pouquinho no assunto em relação ao workshop, qual que é o público hoje presente aqui? Olha, assim, apesar de ser um evento aberto, né, nós convidamos aí, quem vai buscar mais interesse são as empresas, instituições, né, empresas públicas que tem que ter esse olhar para a eficiência energética, que tem que ter esse olhar para as oportunidades, que vai avaliar aonde pode investir, poder buscar aí essa economia através desses projetos de eficiência energética. Fábio, para nós encerrarmos nosso bate-papo, gostaria que você deixasse ali, né, um recado. A gente falou de empresários, né, falou de empresas, um recadinho bem simples. Como é que as pessoas em casa podem ajudar nisso? Olha, a eficiência energética você pode fazer de diversas formas, né? Desde a substituição de uma lâmpada que gasta mais por uma lâmpada que gasta menos, sem prejudicar a qualidade daquela iluminação, você já está fazendo uma eficiência, né? Então, eficiência é fazer a mesma coisa ou mais com menos recursos, com menos gasto. Então, qualquer pessoa em casa pode fazer isso, conservando os equipamentos, avaliando se os equipamentos não estão gastando mais energia do que deveriam, substituição de lâmpada, ou até mesmo buscando aí recursos através de projetos de eficiência energética com as concessionárias de energia. Quem tiver interesse pode acessar o nosso site www.electro.com.br. Lá tem uma aba escrita Eficiência Energética, onde o nosso cliente vai poder acessar todas as informações sobre o assunto. Tá certo. Fábio, mais uma vez, obrigado por participar da Cidadania. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento tão importante, e conte aí sempre com a gente. Sem dúvida, para nós é uma grande satisfação, agradeço a todos vocês e vamos falar de eficiência energética. E a gente continua aqui no workshop promovido pela Electro para falar sobre eficiência energética. E agora eu vou conversar com a Daniela Souza, ela que é supervisora de eficiência energética da Electro. Primeiramente, Daniela, muito obrigado por participar da Cidadania. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. E a gente promoveu esses workshops justamente para tornar o tema eficiência mais próximo dos nossos clientes. A gente já vem promovendo chamadas públicas de eficiência desde 2014. A gente vê que ainda não é um tema tão próximo do nosso cliente. Então o objetivo desses fóruns é que a gente torne o tema muito mais próximo, faça parte do dia a dia. E a gente passe para os clientes que há essa forma, que há esse meio de apresentar projetos. Então esse é o principal intuito desses eventos. E esses projetos, eles podem ser feitos de que forma para poder tornar eficiente o uso da energia? Os projetos, eles focam na utilização dos espaços, das edificações. Então, a gente divide as edificações em tipos de clientes. Então, a gente entende e gosta de passar para os nossos clientes que, a depender do tipo de edificação e do tipo de cliente, do tipo de uso dessas edificações, há uma solução. Então, a gente tem soluções para os clientes industriais, para os clientes comerciais, as edificações públicas. Então, a depender do tipo de utilização, do tipo de uso de energia, há uma solução diferente. Certo. Eu gostaria, por gentileza, que você explicasse para a gente um pouquinho mais detalhado, para o pessoal que está em casa entendesse um pouquinho melhor, quais seriam essas diferenças, desde uma residência até uma pequena indústria, uma empresa média ou uma indústria de porte grande, por favor? A gente foca em eficiência energética em duas vertentes, na vertente humana e na vertente tecnológica. Então, a gente vai atuar na utilização da energia, que a gente chama de uso final. Então, a gente vai atuar no sistema de refrigeração, no sistema de iluminação, no caso de uma indústria, nos processos dessa indústria,
nos equipamentos que utilizam energia. Então, no início de um projeto de eficiência é feito um diagnóstico energético. Nada mais é do que uma avaliação do perfil de consumo daquela unidade para definição de oportunidade de redução de consumo. A partir desse momento é feita uma avaliação de viabilidade, ou seja, quais são os sistemas que têm viabilidade para a gente fazer uma ação de eficiência, para que seja feita uma troca de equipamento, uma melhoria de processo. Essa é a vertente tecnológica. Agregada à vertente tecnológica, a gente sempre tem que pensar na vertente humana. Ou seja, como os consumidores estão fazendo uso desses equipamentos, o uso desses ambientes, que é tão ou mais importante do que a vertente tecnológica. Não adianta só a gente eficientizar um sistema, um processo, um ambiente, se as pessoas que usam aquele ambiente não usarem de uma forma eficiente. Então, sempre que a gente atua nessas duas vertentes. Então, trazendo uma melhoria de processo, uma melhoria de sistema e sempre passando para as pessoas como se tornar mais eficiente, como fazer um melhor uso desse meio. Um exemplo bem simples, né, para isso, acho que seria o seguinte, né? Você fala assim, não troque as lâmpadas da sua casa por LED que são mais econômicas. Aí você deixa elas acesas o dia todo sem ninguém no ambiente, não adianta nada. Exatamente, não adianta. A gente dá muito o exemplo do aparelho de ar-condicionado. O aparelho de ar-condicionado, a gente pode trocar para o mais eficiente, mas se nós deixarmos ele ligado por muito mais tempo, se a gente não der a manutenção adequada, se a gente não limpar os filtros, ele não vai ter um bom desempenho. Então a gente pode comparar. Podemos ter um sistema um pouco mais antigo, mas que ele está com manutenção em dia, com os dutos limpos, e que ele vai ter um desempenho melhor do que ele bem mais eficiente, mas que não é bem mantido e não é bem utilizado. Então você deu um exemplo perfeito também do sistema de iluminação. Então, a gente também tem que perceber qual é o formato de utilização. Que aquela utilização ela é consciente, que a gente sabe que o sistema está sendo utilizado e como está sendo utilizado. A energia não é palpável, a gente não consegue sentir a energia. Então a gente tem que perceber como ela está sendo utilizada naquele ambiente. A gente tem que entender que se o sistema está iluminado, que energia está sendo utilizada. Se está tendo aquecimento, está sendo resfriamento, porque está tendo demanda de energia. Se o processo está sendo realizado, está sendo utilizada energia ali. Então essa conscientização que a gente busca trazer, é tornar isso para o âmbito do consciente, a gente entender o que está acontecendo naquele processo, para assim tomarmos uma posição, uma postura mais eficiente. Daniela, você falou em relação a equipamentos, que às vezes o equipamento é mais antigo, mas se houver uma boa manutenção, ele pode ser eficiente e tal. Mas hoje nós já temos também equipamentos bem mais modernos, que são bem mais eficientes no sentido dessa, vamos chamar de economia de energia. Isso, perfeito. E no âmbito do programa de eficiência, a gente tem uma forma simples de definir como identificar, especialmente para o cliente que ele não tem tanta expertise técnica para avaliar desempenho de um equipamento. Então, como a gente identifica? Hoje no Brasil a gente tem 2 mecanismos que facilitam muito, especialmente para aqueles equipamentos mais simples de uso doméstico, que é o selo do Procel e a etiqueta do Inmetro. O selo do Procel já garante que aquele equipamento dentro da sua categoria ele é o mais eficiente. Então, ela é um símbolo que tem uma lâmpada e que indica que aquele equipamento ele foi avaliado e dentro dessa categoria ele é o mais eficiente. Na ausência desse selo, a gente pode recorrer à etiqueta do Inmetro, a etiqueta INSE, que é a etiqueta de conservação de energia. Ter essa etiqueta ela não garante que o equipamento é eficiente. A gente tem que verificar se a etiqueta ela é classe A. O equipamento ele sendo A, sim, ele foi comparado e dentro dessa categoria ele está entre os mais eficientes. Então, para aqueles clientes que não têm tanta expertise técnica de avaliar e de comparar equipamentos, são 2 mecanismos que nos ajudam muito. Daniela, uma última pergunta, uma pergunta que não quer calar, né? Que eu tenho certeza que o pessoal, você falou em questão de custo, o pessoal está em casa querendo saber. Hoje todo mundo comenta sobre o preço da energia, né? A energia, principalmente a residencial, é muito cara, muitas pessoas têm dificuldades para pagar. Existe uma tendência de queda nesse preço ou a tendência de subir? Não, essa flutuação a gente não tem como determinar, porque a tarifa ela é regulada, ela depende de uma série de fatores. Mas aí eu repito mais uma vez, a gente tem que lançar mão de mecanismos para que a gente consiga frear uma demanda por maior energia. Então, tornando as residências mais eficientes ou até mais autossuficientes através de uma geração distribuída, de um sistema fotovoltaico, é uma forma do consumidor ele ficar mais independente dessa flutuação de mercado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Cidadania.
hoje falando sobre eficiência energética. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Continuamos com o programa Cidadania, agora aqui ao meu lado, o Marcos de Oliveira Santos, ele que é engenheiro eletricista e também especialista em iluminação e foi um dos palestrantes aqui do workshop de eficiência energética promovido pela Electro aqui em Votuporanga. Primeiramente, Marcos, muito obrigado por você participar do programa Cidadania, é uma honra estar aqui junto de você. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui em Votuporanga, né, em conjunto com a Electro, né, fazendo esse workshop de eficiência energética. O meu tema é iluminação, que é o dia a dia de todas as pessoas, né, em casa, no trabalho. E a palestra foi voltada para a tecnologia LED, né, que é a tecnologia que está dominando agora o mercado da iluminação. E as pessoas tiveram a oportunidade de receber informações sobre quais são os tipos de iluminação que você pode substituir na sua casa ou no seu trabalho para poder economizar energia e sem perder qualidade de iluminação. Bom, Marcos, voltando bem lá no tempo atrás, eu tenho absoluta certeza, né, que o Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ele não tinha noção da importância que isso traria para a humanidade, né? Com certeza, né? A gente chama de segunda revolução industrial, né? A época do Thomas Edison, quando tem iluminação, petróleo, veículos e a energia, né, era toda voltada em função da energia elétrica. Hoje, inclusive na palestra foi mencionado, nós estamos entrando numa fase de LEDificação com a internet das coisas, onde também a iluminação vai estar conectada com o televisor, com os equipamentos da sua casa e também com a iluminação externa, de tal forma que você possa melhorar a qualidade de vida e economizar energia. Então a gente já está entrando na terceira revolução industrial com a internet das coisas, onde a iluminação também vai continuar parte, né, das nossas vidas. Então tem muito potencial de economia de energia. Bom, agora uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas gostariam que nós fizéssemos para você. Qual que é a iluminação ideal para minha casa? Então, a iluminação ideal, ela tem várias possibilidades, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar em cada cômodo, né, qual seria a cor da sua preferência. Por exemplo, numa cozinha você pode dar preferência para a cor branca, numa sala para a cor amarelada. Por quê? Porque o amarelo ele causa relaxamento e as pessoas ficam mais à vontade. E a branca ela transmite energia e faz com que você possa trabalhar de maneira mais efetiva. Agora, o que a gente tem comentado e falado para as pessoas é que o LED, sim, ele veio para ficar, para substituir a iluminação tradicional, e ele não tem nenhum inconveniente do ponto de vista de saúde, e pelo contrário, né, ele não contém metais pesados que podem danificar o meio ambiente. Depois do uso que você fizer da luminária, você pode também descartar como se fosse um descarte de um televisor, de um celular, sem correr o risco de haver contaminação ambiental. As pessoas hoje em dia, na sua opinião, estão mais conscientes do uso racional da energia? Sim, a gente percebe que existe maior interesse para o uso de energia solar na sua residência, para coletores também para fazer aquecimento, né, da água da residência utilizando a luz do sol. Isso há pouco tempo atrás não dava nem para imaginar numa residência, porque o custo era muito elevado. E agora o custo está caindo cada vez mais. Ainda não é um tipo de fonte energética para todos, mas já está aumentando bastante a sua utilização. E com o LED, que tem um consumo muito baixo,
A energia solar também facilita, porque você não precisa a sua bateria da sua casa, né, vamos dizer assim, vai durar muito mais, né? Pode ser em áreas rurais também, né? Utilizar a iluminação LED favorece até a duração de uma bateria de energia solar. Marcos, eu li que uma outra tipo de iluminação que está surgindo, e me parece que até que já existe no Japão e vai demorar um pouquinho para chegar até a gente, é a questão da lâmpada de fibra ótica, que diz que é muito mais econômica. Essa realmente é uma tendência? A lâmpada de fibra ótica, ela existe, está disponível no mercado brasileiro também, mas no nosso país a gente utiliza mais para efeitos especiais para iluminação de piscinas, iluminação de joalherias, porque são luminárias super reduzidas, né, com a luz que vem através de cabo, né? E ainda eu diria que não chega a ser ainda uma tendência para consumo geral, mas é um nicho de mercado que já está disponível no Brasil, inclusive. Tá certo. Bom, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse um recadinho, né, para o pessoal que está em casa nos assistindo. Quais são as principais dicas aí para poder reduzir a conta de energia? Sim, substitua então a sua lâmpada incandescente, halógena, lâmpada fluorescente por luminárias LED, de preferência a luminária completa, porque você tem casos em que você pode tirar uma lâmpada e colocar uma lâmpada LED, também é possível, mas se você trocar a luminária toda, você vai ganhar muito mais eficiência, e a ideia é sempre procurar a quantidade de lumens, que é o fluxo luminoso da lâmpada, e não procurar watts, porque watt é uma coisa, lumen é outra, e o LED tem uma alta quantidade de lumens por watt consumido. Então a ideia é procurar também no supermercado, uma loja de material de construção, na caixinha do produto vem o selo Procel, o selo de energia ABCD, e aí você pode comparar às vezes qual é o produto que pode estar mais barato no ponto de venda, mas se ele consome mais, no final da vida útil você vai acabar gastando mais. Aparelhos stand-by também gastam? Ah, sim, aparelho stand-by também gasta e a gente nem se dá conta, né? No caso da iluminação com LED, existem também algumas luminárias que ficam em stand-by, que são aquelas que ligam e desligam conforme a entrada ou saída das pessoas, né? Mas essa já é outra vantagem, que você vai reduzir o consumo de energia, porque muitas pessoas em casa deixam tudo aceso, ou as crianças esquecem de desligar a luz, e com os sensores de presença e movimento, hoje em dia estão cada vez mais baratos, você pode instalar em vários lugares na casa e não se preocupar com o interruptor. É outra dica também que a gente pode fazer. Tá certo. Bem, a gente sabe que existem muitas outras dicas, né? Daria para a gente estar conversando aqui o dia todo, mas o tempo é restrito, então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação no programa Cidadania. Foi muito válido essas dicas, então muito obrigado pela sua participação. Obrigado, estamos aí à disposição para qualquer necessidade. Olha só que dicas importantes aí que o Marcos de Oliveira Santos, ele que é engenheiro eletricista e também especialista em iluminação, deu pra gente, né? Pra gente poder aí economizar energia e consequentemente pagar menos, né? Economizando aí o nosso dinheiro. Então fica aí essas dicas para você e o Cidadania continua. E quem marcou presença aqui no workshop promovido pela Electro de Votuporanga sobre eficiência energética foi o empresário de energia elétrica, o seu Antônio Figueiredo, que vai conversar com a gente agora. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa iniciativa da Electro em realizar esse workshop. Eu que agradeço as suas perguntas aí. É o seguinte, esse programa é muito bom, vai trazer muito benefício para a população em geral. É um trabalho de segurança, com eficiência, como a instrução de como procede o processo da concessionária Electro hoje, que é do Grupo Neo Energia. É uma empresa que traz um trabalho voltado a todos os consumidores, para mais de 200 e poucos municípios aqui no estado de São Paulo, mais Mato Grosso do Sul, e a gente trabalha assim, como eficiência de segurança, eficiência de energia elétrica, como conduzir o cliente a se dispor, como fazer os seus trabalhos, as empresas prestadoras de serviços, como mandar seus projetos para novos consumidores,
para as novas ligações e também, como eu disse, uma eficiência, né, energética. Ela traz um bom trabalho a todos os clientes, a toda a população, com segurança, com muito trabalho árduo da concessionária, que presta um bom serviço a toda a população em geral, certo? O senhor, como empresário do ramo de energia elétrica, isso também ajuda a uma empresa como a sua, por exemplo? Sim, vixe, como cada programa desse que é feito, a gente aprende muito mais do que aquilo que a gente já tem na experiência, né? Vem novos programas, cada dia é lançado um programa novo, como cogeração de energia, como executar esse tipo de trabalho da cogeração de energia, entendeu? Então são muito bons para toda a população. Eu vejo que aqui na sala hoje aqui da reunião tem bastante moçada nova, bastante empresas novas, que eu acho que vai agregar muito a esse trabalho, vai tirar um bom proveito e vai ser muito bom para toda a população em geral. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania e parabéns aí por o senhor estar presente aqui nesse workshop. E eu que agradeço o convite aí por vocês, muito obrigado e que nós tenhamos um bom dia e que o programa aí, a palestra seja muito útil, muito agradável, vai ser muito bom, vai ser de muito bom aproveito para todos. O programa Cidadania de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado sobre esse tema de hoje, da eficiência energética e sobre as dicas de como economizar energia a partir aí da sua casa. Nós voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse aqui na TV Unifev. Até lá e obrigado pela sua companhia.